Olá, segunda-feira, 16 de março. No Nesp Notícias de hoje, a gente repercute as manifestações realizadas em todo o país com o professor da Unesp, Jefferson Goulart. Em Bauru, 12 mil pessoas protestam contra o governo Dilma e a corrupção na Avenida Getúlio Vargas. Alerta contra a dengue. Cemitérios da cidade estão nos bairros mais afetados pela doença. Esporte para todos. Bauru recebe a segunda etapa do circuito de corridas inclusivas. Os números da dengue preocupam em Bauru, já são quase 900 casos, com 3 mortes. Ainda assim, as equipes de vigilância epidemiológica continuam a encontrar larvas do mosquito em locais para lá de previsíveis, como em vasinhos de plantas. Agora o foco são os cemitérios, que concentram esse tipo de criadouro do mosquito. Os 2 maiores da cidade estão em áreas de grande infestação. Vasos para flores, pratos e outros objetos que fazem parte da decoração de túmulos e jazigos podem ser possíveis criadores do mosquito transmissor da dengue. No cemitério da Saudade, um dos maiores da cidade, é possível perceber que há grande quantidade de vasos que podem acumular água. São mais de 5 mil túmulos, alguns deles sem qualquer tipo de manutenção ou limpeza. Algumas famílias utilizam o serviço de zeladores contratados. Dona Sibéria cuida de 130 túmulos no cemitério da Saudade. Ela comenta que sempre procura colocar areia nos recipientes e orienta que os proprietários furem os vasos instalados. Remover toda a água, né? E pôr terra, se o vaso estiver seco, colocar areia. E tirar tudo, deixar sequinho. Mas ela confirma a existência de muitos espaços que podem facilitar a reprodução do mosquito. A família não liga, né? Tem família que tem turma abandonada aí, não tem zelador para manter nenhum. Aí fica aquele monte de água. Já Benedito cuida de cerca de 40 sepulturas. Ele também confirma que o principal local de acúmulo de água são os vasos. Tem bastante com água acumulada. Quando tem assim, a gente procura sempre jogar fora ou tirar, mas tem uns que não dá para tirar, porque são vasos de bronze, então está fixado. E aqui, como não tem energia elétrica para a gente chegar a ligar uma máquina e lá furar, então fica o tempo todo daquele jeito. Ou tira com um pano, com uma canequinha, para poder melhorar, né? Com essa chuva todo dia não tem como, né? Já sempre está fazendo vistoria, né? Porque não tem outro meio, né? Na última sexta-feira, foram registrados mais 51 casos de dengue em Bauru. Só nos 3 primeiros meses do ano já são 878 casos. Os bairros Vila Cardi e Jardim Redentor são os que apresentam situação mais crítica. Justamente esses bairros sediam os 2 maiores cemitérios da cidade. No cemitério Redentor, são 5.400 túmulos. Cláudio é coveiro no lugar há 15 anos. Ele explica como deve ser a utilização dos vasos de flores para que não ocorra o acúmulo de água. Seria que trazer esses vasos furados ou completamente cheios de concreto para o escoamento da água. Na sua opinião, qual que seria a solução para esse problema? Seria proibir trazer vasos no cemitério. Que trouxesse flores mais soltas, não em vasos. Apesar do trabalho de manutenção e orientação realizado pelos funcionários dos cemitérios e pelos zeladores contratados, outras medidas já foram solicitadas, como nebulização dos locais. Preocupada com essa questão, a Endurbe, em parceria com a Divisão Epidemiológica, começou hoje uma ação de controle da doença nos cemitérios. Os funcionários estão nebulizando os locais, começando pelo Cemitério da Saudade. Os cemitérios Redentor, São Benedito, Cristo Rei e São Pedro, em Tibiriçá, também vão receber a aplicação do veneno ao longo desta semana. A Gerência de Necrópolis e Funerária pede à população que não coloque vasos com água sobre os jazigos. É preciso muito cuidado mesmo, porque a previsão é de mais chuvas para os próximos dias. Veja os detalhes no boletim do IPMET. Nós estamos com uma frente fria no oceano, próximo mais ao litoral do sul do Brasil. Ela deve se deslocar de hoje para amanhã, próximo ao litoral do estado de São Paulo,
Com isso, vai aumentar a instabilidade, né? Principalmente nas regiões leste, sul e nordeste do estado de São Paulo. Então, os próximos dias vai estar instável, né? Mas até pelo menos quinta-feira. Na sexta dá uma melhorada, mas no fim de semana uma nova frente passa pelo litoral, voltando a instabilizar as condições do tempo no estado. Setor mais ao leste e sul, nordeste, pode ser a qualquer hora do dia as chuvas, porque a frente vai estar mais próxima dessa região. E com o aquecimento, no período da tarde, essas chuvas elas ficam mais intensas, né? E pode ocorrer em qualquer região do estado. Quanto à temperatura, devido à cobertura de nuvens que vai ser mais intensa, dá uma leve queda, mas não é nada muito significativo porque não tem nenhum sistema de alta pressão atrás da frente fria. É apenas devido à maior quantidade de nuvens, então teremos uma queda nos próximos 2 dias. Agora à tarde chove em vários pontos do estado, com uma concentração maior na região leste. A instabilidade se intensifica a partir de amanhã. Em Bauru, pode chover hoje a qualquer momento. A previsão é de chuva para amanhã, principalmente no período da tarde. Agora a umidade do ar é de 52%. Temos ventos de brisa a 3 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 19 e 32 graus. Nesta terça, a mínima prevista é de 19 e a máxima de 28 graus. A manhã deste domingo foi de céu aberto, clima que favoreceu uma corrida diferente realizada aqui na cidade. Os objetivos do evento: promover a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência e incentivar a superação dos limites do corpo e da mente. A cidade recebeu a segunda etapa do circuito de corridas inclusivas. Do total de 120 participantes, 15 eram pessoas com deficiência. Juliano foi o vencedor na categoria cadeirante. Atleta profissional, ele aproveita provas como a de Bauru para melhorar o tempo de corrida. Dá um gostinho a mais vencer uma prova como essa? Ah, sim, com certeza. Apesar que esse percurso aqui, a altimetria, é um pouquinho ruim para cadeirante. Muita subida, muita elevação, mas mesmo assim eu consegui fazer um tempo legal em vista das outras que eu tinha feito antes. Então já vi que eu melhorei. Eu vi que o treinamento valeu. Objetivo parecido teve o ganhador na categoria Deficientes Visuais. Nascido em Jaú, Cleiton representa Bauru em competições pelo estado e quer aprimorar o índice para conseguir uma vaga nas Paralimpíadas. Mês que vem vai ter uma etapa do Comitê Paralímpico Brasileiro e eu vou participar. Aí, se Deus quiser, eu quero trabalhar forte para estar lá ano que vem, representando o nosso país e minha equipe daqui. O circuito é organizado pela Federação Paulista de Desporto para Cegos. Para o representante da entidade, tão importante quanto o aprimoramento técnico dos atletas é a oportunidade de incluir as pessoas com deficiência por meio da atividade física. O objetivo é fornecer uma prática saudável, né, de esporte, a corrida de rua que vem crescendo muito, né? A cada dia que passa a gente vê mais adeptos e mais participantes nas provas de rua. E essa parte inclusiva também, colocar o atleta com deficiência participando junto com o atleta convencional. A gente vê a dificuldade que essas pessoas têm, mas mesmo assim aquela vontade de praticar um esporte, de estar junto dentro de um evento tão belo como esse. Depois do intervalo, a gente fala do título inédito do Bauru Basquete, campeão da Liga das Américas. Você vê ainda? Milhares de pessoas protestaram contra o governo federal na manifestação deste domingo em Bauru. Voltamos já já. Voltamos com mais uma vitória do Bauru Basquete. O time conquistou ontem o título inédito da Liga das Américas, o mais importante da história do clube. Na final do torneio disputada ontem no Rio de Janeiro, a equipe venceu o Pioneiros do México por 86-72 e terminou a competição invicta com 8 vitórias em 8 jogos. Os jogadores e a comissão técnica fizeram a festa no ginásio do Maracanãzinho, no Rio. Coube ao pivô Murilo, um dos melhores na partida de ontem, levantar o tão desejado troféu. O ala Alex Garcia foi eleito o melhor atleta da competição, assim como já tinha ocorrido na Liga Sul-Americana. E teve até atleta que cortou um pedaço da redinha para levar de lembrança.
Com mais este título, já são 5 só nesta temporada. Jogos abertos, Campeonato Paulista, Liga Sul-Americana, além do troféu Cláudio Mortari. A conquista de ontem credencia o Bauru Basquete a disputar o Mundial de Clubes contra o campeão europeu, que ainda não foi definido. Este domingo também foi dia de manifestação política aqui em Bauru. Segundo a Polícia Militar, 12 mil pessoas participaram da passeata contra o governo Dilma Rousseff e contra a corrupção. Gente de todas as idades, ciclistas e até animais de estimação. Foi esse público amplo que compareceu à Avenida Getúlio Vargas para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff em Bauru. A ideia da passeata partiu do Movimento Brasil Livre, que realizou manifestações em várias cidades do país ao longo de todo domingo. Com gritos de fora Dilma, os manifestantes vestiram verde e amarelo e vieram para Getúlio Vargas para manifestar o seu repúdio contra a corrupção e a política econômica do governo federal. As mercadorias no mercado estão subindo e a inflação está aí descontrolada e o salário não aumenta. O último aumento aí foi de 6,23, um aumento insignificativo e a inflação está aí nas alturas, né? A Virgínia lembra que participou do movimento Direta Já na década de 80 e desta vez veio para a rua pedir uma limpeza geral nos 3 poderes. Eu quero a troca geral, a Dilma é só um dos elementos. Eu quero a troca geral de todos os dirigentes que estão nos postos de comando, no Poder Legislativo, no Poder Executivo e no Poder Judiciário. O Oswaldo decidiu trazer a família inteira. Para ele, a manifestação é um movimento legítimo de pressão popular. Acho que chegado o momento do povo ir para a rua e realmente manifestar a insatisfação que nós temos diante de tudo que vem acontecendo, não é de hoje. Estão todos aqui com suas famílias, seus filhos, que já começam a aprender desde já o que é certo e o que é errado. Dentre as reivindicações, a principal era a punição dos membros do governo envolvidos nos recentes casos de corrupção. A gente está vendo que existem vários políticos envolvidos de vários países, de vários partidos, e o pessoal está blindando, está segurando, não estão deixando chegar até as pessoas que de fato deveriam ser denunciadas. Você acredita num possível impeachment? Acredito numa possível mudança também, e eu quero lutar por isso. A gente está aqui para tentar ver se a gente consegue salvar o Brasil. Cerca de 200 policiais acompanharam o protesto para garantir a segurança e coibir focos de violência, mas nenhuma ocorrência foi registrada. Transcorreu tudo dentro da mais tranquila normalidade, né? Várias pessoas se manifestaram de várias idades, nós tivemos de todas as faixas etárias aqui, desde crianças até pessoas mais idosas. Não chegou até a Polícia Militar, por enquanto, nenhum fato adverso que pudesse comprometer a manifestação. Os manifestantes percorreram toda a Avenida Getúlio Vargas até a Praça Portugal. Lá, eles entregaram ao prefeito Rodrigo Agostinho um documento no qual pedem o impeachment da presidente Dilma. Mesmo considerando a manifestação legítima, ele explica que o processo envolve aspectos bem mais complexos. O impeachment é algo que envolve uma questão jurídica, uma questão um pouco maior. Não é apenas a vontade da população. Nós estamos num país onde existe uma Constituição, existe uma legislação, e quem vai acabar decidindo isso, no final das contas, é o próprio Congresso Nacional. No próximo bloco, a gente fala sobre o significado dessas manifestações com o professor da Unesp aqui em Bauru, Jefferson Goulart. Voltamos num instante só. As manifestações realizadas ontem em todo o país mobilizaram milhões de brasileiros exatamente no dia em que a redemocratização do país completou 30 anos. Nós conversamos sobre o significado desses atos com o professor da Unesp, doutor em ciência política, o Jefferson Goulart. Eu acho que nesse período nós conseguimos, ao mesmo tempo, consolidar as instituições democráticas e criar um ambiente de livre manifestação que cristalizaram na consciência popular uma valorização acentuada da democracia como nenhum outro período da nossa história política. E desse ponto de vista, a disposição das pessoas em irem às ruas, em influenciarem o processo político, manifestarem as suas opiniões, as suas preferências políticas, em larga medida representa essa maturidade que a democracia brasileira conquistou ao longo desse período.
A ideia de conjugar as manifestações no plural me parece a mais apropriada, porque nós tivemos várias manifestações dentro de um mesmo conjunto de manifestações em diversas cidades, que em alguns casos foi surpreendente não só pela quantidade de pessoas, embora esse aspecto, digamos, técnico seja discutível, mas me parece que, independente dessa divergência, foi muito expressivo do ponto de vista político. E nós tivemos grupos e segmentos com opiniões que me parecem não só distintas em relação aos mesmos problemas, como também às eventuais soluções para esses problemas, que se articulam em torno da agenda ou do problema da corrupção no país, da crise política e de contestação em relação ao próprio governo e à legitimidade do governo da presidenta Dilma Rousseff, e também o aspecto nada trivial da política econômica e da situação de fragilidade a que foi submetida a economia brasileira. Eu acho que nós temos, como eu mencionei, vários problemas que compõem um cenário político de grande tensão. O primeiro problema que comove a sociedade, mobiliza as pessoas de diferentes espectros ideológicos, e eu diria que, inclusive, aqueles que apoiaram e eventualmente votaram em Dilma, é o problema da corrupção no Brasil. E ele reclama uma resposta do Estado brasileiro que seja mais dura e mais eficaz. Desse ponto de vista, me parece que o governo ainda é lento em relação a essa expectativa da sociedade. O segundo aspecto envolve a questão da política econômica. O governo Dilma foi eleito em circunstâncias muito polarizadas e adotou um conjunto de medidas que implica algum tipo de sacrifício e, de certa forma, destoa dos últimos 10 anos anteriores, quando nós tivemos um ciclo de expansão econômica que, se não foi comparável a outros mais remotos, foi muito importante para recuperar parcelas importantes da economia brasileira e, ao mesmo tempo, promover a inclusão de segmentos excluídos. O terceiro aspecto é um aspecto de natureza essencialmente política, que envolve a pactuação ou a repactuação do núcleo de poder do governo federal, entre PT e PMDB, que parece claramente abalado por conta da eleição do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, a revelia da vontade do Planalto e um desacerto que se reflete em falta de apoio político ao governo no Congresso Nacional. A possibilidade como desdobramento político, sim. Do ponto de vista institucional, eu acho que ela é muito remota. Agora, é preciso analisar os vários aspectos que envolvem essa expectativa. Ela atinge especialmente alguns segmentos que nutrem uma relação de intolerância e ódio em relação ao governo atual, ao partido principal, ao PT, e que tem uma certa dificuldade de lidar com uma situação democrática em que, em qualquer democracia, funciona da seguinte maneira: quem ganha a eleição governa, quem perde faz oposição. O impeachment, como ruptura institucional, implica o reconhecimento e uma evidência muito forte de um crime de responsabilidade cometido pela presidência da República. E não há nenhum indício nas investigações que foram feitas em todos os níveis, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelas comissões parlamentares de inquérito, que envolvam a figura da presidência da República. Eu não vejo condições políticas para que essa tese prospere sem uma quebra da ordem institucional. E esse é um desfecho que eu reputo dos mais perigosos do ponto de vista da consolidação da democracia no Brasil. Em uma sociedade tão plural, tão complexa e tão grande como a nossa, é até compreensível que existam viúvas da ditadura militar
que nutram essa expectativa em relação ao reordenamento do sistema político brasileiro. Mas eu diria que não são apenas aqueles que se identificam com o regime militar que nós tivemos de 64 até 85. Há também grupos, segmentos que associam o impeachment e a volta da tutela militar como uma forma de organização da política e de abandono das instituições democráticas. Seguramente esse é um risco grande que precisa ser alertado, que precisa ser discutido, que precisa ser refletido, para que a sociedade brasileira tenha a exata noção do limite entre uma crítica política, uma contestação política, que são legítimas no ambiente democrático, e uma quebra da ordem, que representaria um retrocesso democrático sem precedentes. Todos os indicadores, todas as evidências, todas as informações que foram colhidas agora ao longo dos últimos 10 ou 20 anos de experimentação democrática no Brasil indicam para a origem dessa relação promíscua entre interesse privado e interesse público, entre empreiteiros, empresários e agentes públicos. E a sua raiz é sempre o processo eleitoral. Os financiadores de campanha, evidentemente que não são todos corruptores, mas uma boa parte o faz, participa do processo eleitoral financiando campanhas eleitorais porque tem interesses escusos. E a nossa democracia fica vulnerável e muito desequilibrada quando o dinheiro privado determina a hierarquia, a correlação de forças entre os competidores eleitorais. Desse ponto de vista, eu não tenho a menor dúvida de que a melhor forma de combater esse problema, não de eliminá-lo, não sejamos inocentes em relação a isso, mas a melhor forma de combater na raiz o problema é evitar o financiamento privado e adotando um sistema exclusivamente público de financiamento das campanhas eleitorais, de tal forma que os partidos, os candidatos sejam eleitos com base num sistema em que o poder público assume a responsabilidade pelos custos da democracia, diminuindo essa tendência à corrupção que se manifesta não só no nível federal, mas também nos níveis estaduais de governo e também nas escalas municipais. A reforma política é um tema controverso que não será resolvido à canetada, mesmo porque há diferentes prescrições, modelos que são sugeridos, mas o aperfeiçoamento do sistema político e do sistema eleitoral é uma das necessidades que nós temos na agenda do Brasil no próximo período. E é muito desejável que, em que pese os atores políticos, as elites políticas tenham a prerrogativa de discutir e de formular propostas, que seja qual for o modelo que venha a ser adotado, seja submetido ao crivo popular através, por exemplo, de um plebiscito ou mesmo de um referendo. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!